Bom dia, bom dia. Bom dia, Bruna. Vamos lá, pessoal. Alguns professores já devem ter comentado com vocês, né, que a gente tem praticamente essa semana e a próxima, né, de aulas online. Do dia 7 ao dia 9, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. 7 a 11 vão ser as bimestrais, não? Então, o que a gente tinha planejado eu nem vou poder cumprir, já que a gente recebeu isso de última hora, né? Essa informação que a gente vai encerrar o quarto bimestre. Então, o assunto da bimestral, a gente vai focar só mesmo na segunda lei da termodinâmica. Não adianta eu iniciar o conteúdo e ficar o conteúdo mal dado, né? Então, a gente vai fazer uma única lista de exercícios. Eu já coloquei lá no Classroom. Alguns já até responderam, né? Então este bimestre só vai ter uma lista de exercício. A gente vai começar a resolver hoje essa lista de exercício e na próxima semana a gente faz uma revisão para bimestral, certo? Pronto, então vamos iniciar a lista. Acho que alguns de vocês já devem ter visto lá, né? Duas salas de aula. Qualquer dúvida, ligue o microfone. Hoje eu estou acompanhando só aqui pelo computador. Já estão vendo a minha tela aí? Então vamos lá, pessoal. Primeira questão da lista de exercício. Diz que uma máquina térmica opera em ciclos e recebe em cada ciclo 250 calorias da fonte quente. Então vamos pegar os dados aqui. A fonte quente, Q1, 250 calorias. E realiza um trabalho igual a 1045 joules. O trabalho 1045 joules. Sabendo disso, marque a alternativa correta. Aí ele dá que uma caloria equivale a 4,18 joules. E observe que aqui, ó, um está em joules, o outro está em calorias. Então eu tenho que deixar na mesma unidade de energia. Então vou multiplicar 250 por 4,18. Se você fizer essa continha, 4,18 vezes 250 dá exatamente 1045. O que a gente pode afirmar aqui, pessoal? Nessa situação que ele está ilustrando aqui na questão, todo o calor que é fornecido pela fonte quente é convertido em trabalho, certo? Então a gente sabe que isso daqui, pela segunda lei da termodinâmica, isso é impossível, né? Sempre vai haver uma perda de energia que é jogada na fonte fria. A máquina nunca chega a 100%. Certo? E aqui está afirmando o contrário, né? Então vamos ver qual é a alternativa correta. O gás no interior dessa máquina térmica sofre em cada ciclo uma transformação isocórica. O que é mesmo uma transformação isocórica, hein? Não tem alteração de volume? Exato. Não tem mudança de volume. E a gente viu que o trabalho ele só existe se tiver variação de volume.
Para o trabalho existir, o volume tem que variar, que o trabalho é exatamente o deslocamento, né, do gás, a expansão, a compressão do gás no recipiente. Então ele está dizendo que aqui a gente viu que o trabalho é diferente de zero, né? Então não pode ser uma isocórica, certo? Então isso daqui está descartado. Para existir trabalho, o volume tem que variar. O item B. A máquina funciona segundo o princípio de Carnot. Logo, seu rendimento é 100%. O ciclo de Carnot diz exatamente o contrário, né, pessoal? Que o rendimento não pode chegar a 100%. Item C. A máquina não contraria a primeira lei da termodinâmica, conservação de energia. A energia está sendo conservada aqui, pessoal. 1045 no início, 1045 transformado em trabalho. A energia está sendo conservada? Sim. Isso. Não, se a energia não diminui nem aumenta, então ela está sendo conservada. Então está correto, ela obedece, ela não contraria a primeira lei, né? Que é a conservação de energia. Pois está transformando integralmente a energia recebida em trabalho. Mas contraria a segunda lei da termodinâmica, pois possui rendimento de 100%. Está correta essa alternativa? Sim. Isso, não tem nenhum erro aqui. Então o item C é o item correto. Vamos ver onde é que está o erro nos outros itens, né? A máquina contraria a primeira lei da termodinâmica, a gente já viu que não contraria, né? Que a energia é conservada. Aqui está dizendo que contraria, já está errado. E o item E, a máquina contraria as duas leis. Não, só contraria a segunda. Então, realmente, o item C é o único item correto. Vocês têm dúvidas aqui? Acho que não, por isso. No, anybody? Então, vamos para a próxima. Determine o calor recebido da fonte quente. Então, ele quer saber o Q1, né? Calor recebido da fonte quente. Por um motor a diesel que possui rendimento de 40%. Então, rendimento 40%. E realiza um ciclo, e realiza em cada ciclo um trabalho de 2.000 joules. Um trabalho 2.000 joules. Expresse a resposta em cada ciclo em calorias, não? Ele diz que aqui é para considerar cada caloria como sendo 4 joules. Então aqui a gente tem a energia em joules, a gente vai obter a resposta em joules naturalmente, né? Mas a gente tem que converter em calorias. Então, se cada caloria é 4 joules, é só dividir as nossas respostas por 4. Então, vamos só relembrar aqui as expressões para obter o rendimento de uma máquina térmica. Eu tenho 3 maneiras, né? Tenho 3 maneiras. A primeira, em função do calor que é fornecido na máquina térmica, na fonte quente, e o trabalho, não? Então, o que é o rendimento? O total que eu estou aproveitando, o total que eu estou alcançando daquilo que era disponível inicialmente. Mesma coisa mesmo modo como eu calculo a minha média em uma disciplina, né? O tanto que eu aproveitei, a nota que eu obtive naquela disciplina, do total que era disponível.
Então o rendimento aqui é análogo, né? O que eu estou aproveitando para movimentar a máquina eu chamo de trabalho, e o que foi fornecido inicialmente é o calor que foi jogado na fonte quente. Aí a gente tem aqui o rendimento e tem o trabalho. Então a gente encontra a quantidade de calor fornecido inicialmente, né? Então vamos lá. Quanto é o meu rendimento aqui? Rendimento é quanto? 40%. Isso. Mas eu posso colocar 40% aqui, do jeito que está 0,40. escrito aqui, Não, porque porque não daria para fazer alguma operação. isso, eu iria estar misturando simbologia, né? Simbologia de porcentagem com o número. Então aqui é só uma forma de simbolizar uma porcentagem. No real, o que quer dizer isso daqui? 40%, né? É 40, 0,40. isso, 40 dividido por 100, ou 0,40, como disse o Everton. Então vamos substituir isso daqui. O rendimento é 40%. Então escrever assim ou usar simbologia são equivalentes, né? Mas numa conta eu não posso usar o símbolo. O trabalho que ele forneceu aqui, 2.000 joules, sobre Q1, que é o que a gente quer descobrir. Pronto, agora é só meio pelos extremos, né? Só simplificar aqui, fica 4 vezes Q1, e aqui fica 10 vezes 2.000, né? Só aumentar um zero lá no 2.000. Vai ficar 20.000. O 4 está multiplicando, o Q1 passa dividindo. Quanto é 20.000 dividido por 4? 5.000. Então Q1 é 5.000 joules. Só que ele não quer a resposta em joules, né, pessoal? Ele quer a resposta em calorias. Então eu tenho que dividir por 4, né? Quanto é 5.000 dividido por 4? 1.250, né? Se eu pegar, tirar 4.000 aqui, fica 1.000 para cada, não? E dos 1.000 restantes eu tenho que dividir por 4, então dá 250. Então 1.250 calorias. Pronto, aqui é o valor de Q1. A gente já poderia matar a questão, né? Aqui seria o item D. Mas além do Q1, ele quer também o Q2, né? Que é o calor que é desperdiçado, jogado na fonte fria, determina o calor recebido da fonte quente, e o perdido pela fonte fria, que é o Q2. Alguém teria alguma ideia como obter o Q2? Subtraindo 20.000 por... Buguei, calma aí. O computador bugou também aqui. Pronto. A gente viu a expressão do trabalho, né? O que é o trabalho? É o que está sendo aproveitado. Então Wesley estava indo no caminho correto, né? Se eu subtrair o que eu tinha inicialmente com o que foi jogado fora, eu tenho um trabalho. É o que está sendo aproveitado. Certo? Então é só subtrair o calor da fonte quente com o calor da fonte fria, eu tenho um trabalho. Como aqui eu já tenho o trabalho e tenho o calor da fonte quente, eu encontro a variável que está faltando, que é o Q2. Então vamos substituir, né? O trabalho, que é 20.000, né?
trabalho 20.000, ou 2.000. O Q1 que a gente acabou de encontrar, 5.000, né? Estou usando o valor em joules, porque o trabalho aqui está em joules. Então é 5.000 menos Q2. Passa para o letra de um lado, número do outro. Então aqui vai ficar 2.000 menos 5.000 igual a menos Q2. Subtrai dá o valor do maior, né? Se eu tirar 2.000 menos 5.000, fica 3.000 negativo. Vou multiplicar aqui por menos 1. Então eu tenho que o meu Q2 é 3.000 joules. Mesma coisa que a gente fez para obter em calorias, é só dividir por 4. Quanto é que dá 3.000 dividido por 4? 750. 750 calorias. Pronto, então realmente é o item D, né? 1.250 e 750 calorias. Alguma dúvida, pessoal, aqui? Oi, Vivian. Ia perguntar, Vivian. Pronto, então quando a Vivian escrever aí, alguém me dá o toque. Acabei de escrever. Por que divide quando é para transformar caloria em joules, não? Há uma coisa chamada princípio da equivalência calor-energia. Por que que existe essa diferença, né? Antigamente achava-se que calor era uma grandeza diferente, né? Não se tratava de energia. Aí foi avançando os estudos e percebeu-se que calor nada mais era do que uma forma de energia, uma nova forma de energia. E através de experimentos encontrou-se essa relação aqui, que uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. Aí algumas questões arredondam para 4, outras arredondam para 4,2, certo? Mas é justamente essa equivalência. É como se fosse velocidade média. Você tem a velocidade média em km por hora e em metros por segundo. As duas coisas medem a velocidade, só estão em unidades diferentes. Então, calor e joules, as duas coisas medem energia, só estão em unidades diferentes, certo? Então, você pode converter caloria em joules ou vice-versa, né? Joule em calorias, usando essa relaçãozinha aqui. Ele sempre vai fornecer na questão, certo? Quando for preciso transformar. Mas é isso, só uma questão mesmo de mudança de unidade, não? Ficou claro, Vivian? Beleza. Então vamos para a próxima. Outra questão de rendimento, né? Uma máquina que opera em ciclo de Carnot tem a temperatura de sua fonte quente igual a 330 graus Celsius. Então vamos notar os dados. Temperatura da fonte quente, que a gente chama de T1, 330 graus Celsius. E da fonte fria, o T2, é 10 graus Celsius. Ele quer saber qual é aproximadamente o rendimento dessa máquina. Então, qual seria o rendimento? Então vamos lá, eu tenho três maneiras de encontrar o rendimento, né? A primeira que a gente usou na questão anterior, em função do trabalho e do calor da fonte quente. Segunda, em função das quantidades de calores da fonte quente
e da fonte fria. Terceiro, em função das temperaturas, né? Então essas foram as três expressões que a gente deduziu. A gente vai escolher de acordo com os dados que são fornecidos. Então, se aqui está sendo fornecido temperatura, eu não posso usar uma expressão diferente da que não seja a terceira, né? A terceira é a única expressão que tem envolvendo temperatura. Então, eu não posso usar nem a primeira nem a segunda. Então, é assim que a gente vai escolher qual a gente vai usar. Essa anterior, ó, ele estava falando de trabalho e calor da fonte quente. Então, eu não poderia usar uma expressão diferente que não fosse a primeira, né? Trabalho sobre calor. Qual o cuidado que eu tenho que ter aqui, pessoal, inicialmente? Transformar para Kelvin. Isso, eu não posso usar a temperatura em Celsius, né? Porque ela não é a unidade padrão do sistema internacional. Então, eu tenho que transformar em Kelvin. Para transformar em Kelvin é bem simples, é só somar 273. Pronto, então aqui vai dar quanto essa soma? 330 mais 273. 703? Não, dá 500, 603, não? Né? O 30 daqui, bota aqui, ó, dá 300, 603. E aqui, se eu somar mais 10 mais 273, vai dar 283 Kelvin. Pronto, agora é só aplicar na nossa expressão, né? Só trocar aqui a cor. A gente vai usar essa terceira expressão, que é a única que tem temperatura. Vamos lá, o rendimento. 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Para não confundir na hora da prova, pessoal, o menor é sempre em cima, tá? O menor valor é sempre em cima. Tanto faz se você for usar aqui, né, quantidade de calor ou temperatura. Porque este resultado ele tem que dar menor do que 1. 1 significa 100%, né? E a máquina não chega a 100%. Então vamos lá. Então aqui vai ser 1 menos. Quanto é que dá essa divisão aqui? 283 por 603. 0,46. Isso, 0, tá mais próximo de 0,47, né? Arredondando. Que ele quer aqui, ó, aproximadamente. Então a gente pode fazer esses arredondamentos. Então quanto é que dá essa subtração aqui? 1 menos 0,47, 0,53, não? Pronto, para saber de porcentagem é só multiplicar por 100. Então isso daqui é a mesma coisa que multiplicando por 100 dá 53%. Certo? Para obter porcentagem é só multiplicar por 100. Então, item D de dado, não? Quarta questão. As duas que faltam é mais conceitual, não tem cálculo não. Ó, analise as proposições a seguir com V ou F. Primeiro item. Máquina térmica é um sistema que realiza transformação cíclica. Depois de sofrer uma série de transformações, ela retorna
ao estado inicial. Verdadeiro, né, pessoal? Lembra do ciclo de Carnot? Ela sofre expansão e compressões em cíclico, né? Sempre voltando ao estágio inicial. Segunda afirmativa: é impossível construir uma máquina térmica que transforme integralmente calor em trabalho. Exatamente o que diz a segunda lei, né? Não existe máquina 100% eficiente, mas sempre vai haver uma perca de energia. Terceira afirmativa: o calor é uma forma de energia que se transfere espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Exato, né? Justamente o que diz o enunciado de Clausius. O fluxo natural do calor é sempre do mais quente, de maior temperatura, para o de menor temperatura. Quarta afirmativa: é impossível construir uma máquina térmica que tenha um rendimento superior ao da máquina de Carnot, operando entre as mesmas temperaturas. Exato. A máquina de Carnot é a máquina que tem o maior rendimento entre determinados valores de temperatura, né? O desafio que Carnot se propôs a resolver de construir uma máquina que aproveitasse o máximo de energia entre dois valores de temperatura quaisquer. A máquina de Carnot, nenhuma máquina supera essa máquina de Carnot, ela é a que tem o maior rendimento. E a última afirmativa diz que quando um gás recebe 40 joules de calor e realiza um trabalho de 250 joules, sua energia interna sofre um aumento de 150 joules. Então é só aplicar a primeira lei da termodinâmica, né? Diz que a variação de energia interna é o calor menos o trabalho. Então ele está dizendo que o calor é de 400, recebe positivo, menos trabalho, que é 250 joules. Então 400 menos 250 dá 150 joules. Positivo. Então, verdadeiro, né? Positivo aumentou 150 joules. Então aqui todas as afirmativas são verdadeiras. Item E. Alguma dúvida, pessoal, aqui? Bateu aí com a resposta de vocês? Então vamos para a última questão da lista de exercício. O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor da fonte quente e convertê-lo integralmente em trabalho. Foi o enunciado de Kelvin, né? Kelvin afirmou exatamente isso. Para a segunda lei, né? Então, por extensão, este princípio nos leva a concluir que sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%. Ele está dizendo exatamente o contrário, né? Que não se pode converter todo o calor em trabalho. Então não é impossível ter um rendimento de 100%. O item B: qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente? Não, pessoal, tem que ter a fonte quente, a fonte fria, e no meio entre essa fonte quente e a fonte fria tem que existir algo que transforme este calor em trabalho, que é a máquina térmica. Então a máquina térmica ela tem que ter esses três fatores aqui: a fonte quente, a fonte fria e
o que vai converter este fluxo de calor em trabalho, que é a máquina térmica. Certo? Então aqui vai sair a energia para alimentar a máquina, para movimentar o trem ou aquela outro dispositivo que funciona com energia térmica, certo? Então, se eu não tiver a fonte quente, ela não funciona só com a fonte fria e vice-versa, né? Se eu tiver só a fonte quente, também não vai funcionar. O item C, calor e trabalho não são grandezas homogêneas. Errado. Calor e trabalho é energia, e energia é uma grandeza escalar. O que quer dizer isso? Ela não muda de um ponto a outro no espaço. É uma grandeza homogênea, ela não tem essa diferença. Se eu mudar um ponto do espaço, a energia vai ser a mesma em outro ponto daquele meio. Não quer dizer que ela é homogênea, aqui está dizendo que não é. Não, incorreto. O item D, qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte deste calor para uma fonte fria. É exatamente o que tem aqui, ó. Vai sair calor da fonte quente, parte vai gerar trabalho e parte vai ser jogada aqui na fonte fria. Então é exatamente o que diz o nosso item D. Vamos ver onde é que tem onde é que está o erro aqui no item E, né? Uma fonte fria somente com uma fonte fria mantida a 0 graus Celsius seria possível a uma certa máquina térmica converter integralmente calor em trabalho. É só este detalhe aqui que eu circulei que está errado, certo, pessoal? Se ele tivesse colocado aqui 0 Kelvin, essa informação estaria correta, pois somente chegando a 0 Kelvin na fonte fria eu teria uma máquina com 100% de rendimento, né? Convertendo todo o calor fornecido em trabalho. Mas aqui ele coloca uma casca de banana. 0 Kelvin não é... Não, 0 Celsius não equivale a 0 Kelvin. Certo? É diferente. Então, o nosso item D é o item correto. Pronto, com isso a gente fecha aí a nossa lista de exercícios, né? A única do bimestre. Vocês têm dúvidas? Porque só em Kelvin, né? Vamos lá, ó. A gente viu que a gente tem que usar aqui na nossa expressão a temperatura no sistema internacional, certo? Então, no sistema internacional, a temperatura aqui tem que ser em Kelvin. Eu não posso usar um valor diferente aqui, que não seja o valor do sistema internacional. Temperatura da fonte fria aqui em cima. Este termo daria 0 e eu teria o rendimento igual a 1, que é 100%. Mas 0 Kelvin não é igual a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius em Kelvin. Só usar aquela expressão. Para transformar de graus Celsius para Kelvin, é só subtrair 273. Então aqui seria 0. Então 0 absoluto, que corresponde a 0 Kelvin, na verdade é 273 graus Celsius. Então é por isso que tem que ser 0 Kelvin, não 0 Celsius. E a gente viu lá quando estava estudando calorimetria, né, que é impossível chegar a 0 Kelvin. Não existe nada na natureza que chegue a 0 Kelvin. Sempre tem uma energia diferente de 0 ali. Tem mais alguma pergunta?
o item C da última. Calor e trabalho não são grandezas homogêneas. O que é uma coisa homogênea? É que permanece constante, não muda, certo? Então, por exemplo, se eu pegar uma grandeza aqui não homogênea, se eu pegar a velocidade é uma grandeza vetorial, ela vai mudar, né, dependendo do sentido e direção que eu forneça para você. A força também é uma grandeza que não é homogênea, porque dependendo do sentido da direção que eu vou aplicar essa força, eu tenho resultados diferentes. Calor e trabalho, ambos são energia. Energia, ela não vai mudar quando você muda o sentido e direção dessa grandeza. A gente diz que ela é uma grandeza escalar. Quanto que força e velocidade são grandezas vetoriais, certo? Então, se você tem determinada quantidade de energia em um ambiente, por exemplo, em uma sala, se você sair de um ponto da sala para outro, você não vai notar alteração, porque ela é homogênea, certo? Então, energia é uma grandeza homogênea. E aqui está dizendo que não é, né? Então está incorreto. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Pronto, então quem não entregou ainda a lista de exercício, né? A gente concluiu, entregue lá. Dessa vez eu não pedi nem para anexar os cálculos, né? É só marcar as alternativas e enviar. Na próxima semana a gente faz uma revisão da segunda lei, né, nas 2 aulas, para vocês na semana seguinte fazerem a bimestral. Dá para fazer pelo celular, Wesley. Google Forms. Deixa eu pegar aqui o link para... Certo? Então é isso, pessoal. Próxima aula a gente faz uma revisão nas 2 aulas, certo? Da próxima semana. Boa aula aí na sequência, se ainda tiverem, né? E até a próxima semana. Tchau.